Bem, boa noite a todos os presentes e aos nossos amigos ouvintes da Rádio Espírita. É com grande prazer que hoje nós temos um convidado que é um grande amigo, Dr. Paulo Batistuta, médico ginecologista, também nasceu de berço espírita, né? Como a gente, e tem uma atuação muito interessante na área incentivando, né, o parto natural, uma campanha que ele lidera a nível nacional, e também é médico do Hospital das Clínicas, do Hospital Santa Rita, e hoje vai falar para a gente sobre a gestação e os aspectos espirituais da gestação. Antes de começar, a gente queria convidar a companheira Rosângela para fazer uma leitura inicial para a gente. Logo depois a gente vai fazer a prece. Do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição 89, Bem-aventuranças. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Disse Jesus, isso está em Lucas, capítulo 6, versículo 22. O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões antes de interpretado por questão líquida nos bastidores do conhecimento. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge então o imperativo de saber aceitá-los. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado bem na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Mas e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? O mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam delas com a perfeita compreensão de quem se avizinha de tesouro imenso. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho de renúncia, resvalam para a exigência descabida e quase sempre, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quantos se perdem na desmesurada ambição. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças. Raros, porém, desejam-nas. É por isto que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Então, agora vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, numa atitude de gratidão por estarmos aqui hoje, essa oportunidade sublime de participar do estudo desta noite, e rogamos a Deus, nosso Pai, que derrame suas bênçãos sobre todos nós aqui presentes, sobretudo para o nosso companheiro que vai proferir a palestra de hoje, que ele seja amparado e inspirado pela espiritualidade maior. Assim, nós, em paz, numa atitude de entrega, numa atitude de total comunhão com a nossa divindade, nós queremos dar como iniciada a reunião desta noite. Que assim seja. Então, nós vamos convidar agora nosso companheiro Paulinho Batistuta para fazer nosso estudo da noite. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Para mim é uma grande honra poder estar aqui na Federação, na Associação Médico Espírita do Espírito Santo, para podermos discutir esse assunto que profissionalmente me toca muito,
Então, para mim, é uma grande felicidade. Me sinto em casa, que eu vejo alguns amigos, né? Então, queria saudar também os telespectadores da Rádio Espírito Santo, né, espírita. Bom, vou mudar de posição. Ao abordarmos esse assunto, gestação e espiritualidade, nos dias modernos, nos dias atuais, nós podemos dar um passo além do que era compreendido no final da Idade Média, quando Botticelli pintou esse quadro belíssimo, baseado em textos clássicos da Grécia Antiga, representando o nascimento da deusa Vênus, a deusa do amor, e com elementos que lembram a espiritualidade na pessoa dos deuses Zéfir e Aura, como enviados da divindade, dando um sopro divino para criar essa deusa. Ela que nasceu pela fusão dos elementos água, terra, a concha, na época, era um símbolo da vagina. Então, de uma maneira bastante simbólica, ela chegava para o mundo recebendo um manto de flores da outra também deusa, Hera, que era da deusa da primavera. Bom, hoje nós podemos falar com alguns elementos a mais no que toca tanto a ciência quanto a espiritualidade, porque já conseguimos, apesar de que com muita dificuldade, alguns novos elementos. Então hoje nós não precisamos mais ficar no campo da mitologia. Mas eu gostaria de trazer a reflexão do que a nossa ciência contemporânea, a obstetrícia, nos coloca enquanto conceito de gestação. Gestação caracteriza-se pela presença no organismo da mulher de ovo fecundado. Isso é do grande professor Fernando Magalhães, talvez o grande baluarte, o grande patriarca da obstetrícia brasileira, baiano, do final do século XIX. Bom, mas agora o nosso contemporâneo, o professor Jorge de Rezende, falecido há pouco tempo, ele é autor do tratado mais lido na América Latina em língua portuguesa. O livro do professor Rezende é subsidiado pela Organização Pan-Americana da Saúde. Então, ele é um livro importante, ele é uma referência importante quando se fala de obstetrícia. Porém, esse livro traz um conceito que mostra claramente como a obstetrícia, como a gestação, ela é encarada no imaginário coletivo dos obstetras. Que esse eu transcrevi do livro do professor Rezende. Ele coloca a gravidez como um problema biológico, um problema, e não um evento natural da vida das mulheres, da vida dos seres humanos, dos homens porque nasceram. Exibindo da natureza o desconcerto. É a gravidez função instável, intranquila, frágil e perigosa. É um problema perigoso. Cumpre ampará-la, protegê-la, para poder atingir seu termo sem percalços que lhe encrespem a evolução, ordinariamente lindeira, margeando a patologia, em equilíbrio instável, a configurar luta metabólica e moral entre o instinto de conservação do indivíduo e da espécie. No meu entendimento, as palavras do professor Rezende nos levam a temer o processo gestatório e não encará-lo como algo da fisiologia, algo abençoado, mas quase como uma maldição. Bom, para o entendimento da ciência médica, os limites de uma gestação, eles se estendem desde a concepção até o parto. Né? Entenda-se que o parto ele se completa após a primeira hora depois do nascimento. Então, não é simplesmente o ato de sair o bebê, porque ainda terá que sair a placenta e a mulher terá que estabilizar a sua função circulatória, sua função, para não ter hemorragias, enfim, a primeira hora depois do parto está considerada como parte do período gestacional. Numa visão mais ampla, também faz parte desse período o puerpério, ou resguardo. O puerpério, que pode se estender até 40 dias do parto,
e, na visão de outros, até 6 meses do parto. Porque até 6 meses de uma gestação nós podemos ter consequências desencadeadas a partir do processo reprodutivo. Do ponto de vista do dicionário, espiritualidade é qualidade ou caráter do que é espiritual. Espiritual é relativo ou pertencente ao espírito, em oposição àquilo que é pertencente à matéria. No caso que nós mencionamos anteriormente, a gestação nos livros de obstetrícia, corriqueiramente na obstetrícia, é tratada apenas do ponto de vista material, biológico. Então, nós não temos na obstetrícia uma avaliação, uma consideração sistemática da espiritualidade. Bom, então eu acho que essa figura mostra para nós, de uma forma interessante, uma representação do que é visível, do que é aparente, que é material. E o lado espiritual, que nós temos muitos sinais, nós temos uma percepção limitada, nós sabemos que existe durante o sonho, durante a oração, durante a meditação, durante a mediunidade, nós conseguimos perceber a espiritualidade, mas ela guarda muitos segredos para nós. E o limite que separa a espiritualidade da materialidade é um limite, às vezes, difícil de ser estabelecido. Bom, o ponto de vista para nós encararmos esse assunto é em relação à crença ou não na presença do Espírito. Quando nós consideramos que não há Espírito, esse é o pensamento materialista, daquelas pessoas que acreditam que com a morte, com a cessação das funções biológicas, acaba também a vida, porque não há um princípio inteligente, não há nada mais que o corpo. Existe o pensamento daqueles que creem que o espírito ele é soprado, é criado na hora do nascimento, ou na hora da concepção. Mas, de qualquer maneira, esses outros pensamentos, essas religiões, não consideram a pré-existência da alma. A alma, então, é criada no processo da gestação. E no caso nosso, dos espíritas, nós acreditamos na pré-existência do espírito. Isso modifica por completo a nossa maneira de entender o fenômeno reprodutivo, diferente da abordagem que a obstetrícia hoje nos oferece. Então, a visão espírita, ela tem algumas particularidades bastante interessantes e diferentes que a nossa ciência médica ainda não considera na obstetrícia. O assunto é bastante amplo e nós poderíamos, então, abordar todos esses assuntos dentro desse grande tema, gestação e espiritualidade. São todos assuntos contemporâneos, são todos assuntos palpitantes, e eu coloquei as reticências aqui no final, porque existem outros assuntos. Nós estamos falando de um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a reencarnação. Então, a reencarnação é dos pilares básicos dessa filosofia, dessa ciência, dessa religião, que interfere em todos os setores da vida, da ciência, dos interesses humanos. Então, falar de gestação, de reprodução e espiritualidade comporta inúmeros temas. Mas eu gostaria de conduzir a nossa fala a respeito dos assuntos de uma gestação normal, de uma gestação, entre aspas, tradicional, considerando que nós temos hoje, já bastante frequente, a gestação que ocorre por uma reprodução assistida, por exemplo, técnicas de reprodução assistida, bebê de proveta, etc. Bom, ao falarmos de reencarnação, coloquei aqui algumas obras que nos dão uma tranquilidade muito grande ao encararmos esse assunto, o assunto reencarnação. A reencarnação hoje, ela não constitui para nós um artigo de fé apenas. Ela é uma certeza científica. Existem muitos estudiosos, eu coloquei aqui alguns, talvez o pioneirismo do professor Ian Stevenson, professor americano da Universidade de Virgínia, que nos anos 70 ele publicou uma coletânea de casos, ele registrou centenas de casos no seu departamento de psiquiatria na Universidade da Virgínia, e então ele tem uma série de publicações, essa é uma delas, ele já é falecido,
E o professor Ian Stevenson, ele criou uma metodologia de investigar crianças que apresentavam em tenra idade relato de experiências de vidas passadas. Então as crianças espontaneamente começavam a dizer que já tiveram uma vida, moravam em tal cidade, por exemplo, nós estamos em Vitória, não, a minha casa é em Vila Velha, e a minha mãe não chama Inês, a minha mãe chama Cristina, e eu fui casado com a fulana, e etc. A criança lembrava de detalhes, e o professor Ian Stevenson, então, ele partiu para a comprovação dessas informações. Ainda hoje, esse trabalho é feito agora na Islândia, por um discípulo seu, o professor Erlendur Haraldsson, e ele também segue o mesmo tipo de metodologia na investigação. E se vocês colocarem o nome do professor Haraldsson na internet, lá no Google, vocês vão ficar surpresos com o tanto de publicações que ele ainda hoje vem realizando nesse sentido. Aqui no Brasil nós tivemos o professor Hernani Guimarães Andrade, já desencarnado, que escreveu esse livro no qual ele coleciona 8 casos de reencarnação com bastante evidências e que deixam assim o cético muito impressionado a respeito da veracidade. Agora, um livro citado pelo Hermínio Miranda, no livro Nossos Filhos São Espíritos, da professora Ellen Van Bach, eu coloquei um outro livro dela aqui, Recordando Vidas Passadas, mas um livro que ele cita em Nossos Filhos São Espíritos é Vida Antes da Vida, Life Before Life. É um livro interessante, que essa professora trabalha com outra metodologia para estudar a reencarnação. Ela utiliza a regressão de memória. É muito interessante esse livro. No nosso, ficou ruim essa fotografia, mas é o livro do Hermínio Miranda, chama Eu Sou Camille Desmoulins. Nesse livro, o Hermínio Miranda e outros companheiros no Rio de Janeiro fizeram sessões de estudo de regressão de memória, e eles tinham, por interesse também, estudar pesquisa. E, por curiosidade, um dos autores do livro, junto com ele, o Luciano dos Anjos, um jornalista do Rio de Janeiro, do jornal Zero Hora, ele entrou em transe facilmente, já haviam tentado hipnotizá-lo anteriormente, mas ele não tinha sido hipnotizado, mas nesse grupo de estudo ele facilmente entrou em transe e recuou, até assumir uma personalidade francesa, e o Hermínio Miranda fala francês, então começou a conversar com essa personalidade que se denominou Camille Desmoulins, e a enciclopédia registra o nome desse homem, um advogado da Revolução Francesa, um personagem menor que, assim como quase todos os revolucionários, mereceu a guilhotina por fim, mas o que as enciclopédias não registram é a riqueza de detalhes das 10 horas de gravação que o grupo conseguiu em transe hipnótico. E depois de conseguidas essas informações, o grupo se desloca para a Inglaterra e para a França, para Paris, onde eles vão confirmar em loco as informações contidas no livro. E conseguiram dados interessantíssimos, como, por exemplo, o tio do Camille Desmoulins morava em Londres, tinha uma conta bancária e eles fizeram uma transação comercial e teve que fazer um depósito bancário numa conta lá em Londres, no banco tal, e, enfim, como as personalidades envolvidas já tinham desencarnado há muito tempo, o banco permitiu acesso à conta que existia e tinha registrados ali aquela movimentação financeira, os documentos. Então o livro é interessantíssimo e eu creio que esse também é um documento espírita comprobatório da reencarnação. Porque nós espíritas, filosoficamente, achamos lógica a reencarnação, mas para o cético, para enfrentar as pessoas mais céticas, é necessário esse tipo de rigor. Então esses livros e mais outros, eles trazem essa comprovação. Não só a reencarnação é amplamente aceita em muitos meios acadêmicos, já goza de bastante comprovação, como também o psiquismo fetal. Um trabalho muito importante, como A Vida Secreta do Bebê que Ainda Não Nasceu, é um livro do canadense, o médico Dr. Thomas Verne, no qual ele apresenta uma série de experimentações em que ele observa impõe determinados comportamentos à mãe durante a gravidez e observa que o filho, depois de nascido,
ele reage de acordo com aqueles estímulos, como gostos alimentares, como tipo de música, como tipo de conversas e assuntos que são familiares para essa pessoa depois da sua vida. Esse outro livro, Psicologia Pré-Natal, da professora, da doutora psicanalista Joana Wilhelm, de São Paulo, também é muito importante, porque para o psicanalista, o ser humano é o ser da palavra. E a estruturação da personalidade acontece pela palavra. Como pode acontecer a estruturação de uma personalidade que ainda não goza desse status, que é o feto, e ele ainda não fala? Ninguém ouviu a voz do feto. Então, como pode haver um psiquismo fetal? Esse é um assunto bastante controvertido para a psicanálise, mas é interessante perceber que já existe uma corrente de psicanalistas mais abertos. E a professora Joana Wilhelm, ela tem as suas crenças espiritualistas, mas o que dizer da psicanalista francesa Myriam Chizet, que é materialista? E que essa mulher, desenvolveu um trabalho interessantíssimo de ausculta psicanalítica de bebês em maternidade. Ela trabalha em Paris, na cidade próxima, na Grande Paris, que é Béclair, na maternidade onde foi feito o primeiro bebê de proveta da França. O chefe dessa maternidade, René Friedman, ele é um homem muito aberto, é um homem que aceita a existência de Deus, que aceita muito algo além da matéria, e permitiu então, a partir da necessidade que eles tinham de assistir crianças com dificuldade, que não estavam comportando bem, a sua saúde não estava bem logo depois que nasciam, e eles então adotaram o método psicanalítico. Essa senhora, ela conta um caso interessante. Uma criança que tinha nascido não estava mamando, não queria se alimentar naturalmente, ao seio. E a equipe médica chamou-a para tentar algum tipo de ajuda na situação, porque eles iam passar uma sonda até o estômago do bebê, obrigando a alimentação a esse bebê. Então, ela chegou no quarto, conversou com a mãe, com o pai e o bebê presente. E ela perguntou o que acontecia e a família narrou a história. Ela chegou-lhe ao conhecimento que essa era a segunda gravidez. Foi uma gravidez tranquila, porém eles não organizaram o pré-natal, não organizaram um quarto do bebê, não fizeram enxoval, eles não fizeram preparativos para esse bebê. E ela estranhou muito, e eles justificaram que ela teve uma gravidez anterior, cujo bebê faleceu intraútero. Então ela entendeu o que estava acontecendo. Ela imaginou que aquele bebê não queria mamar. Vejam só o que ela fez. Ela se dirigiu à criança da seguinte forma: você teve uma irmã que não teve a escolha, ela morreu intraútero, mas você nasceu vivo e você tem a opção de continuar vivo, mas para isso você precisa se alimentar. Deu as costas e saiu, e o bebê mamou. Ou seja, é óbvio que numa situação dessa, existe uma compreensão clara do feto, é uma compreensão lógica, porque ele mamou. Pode dizer que é coincidência, mas ela tem muitos outros casos. Então, na psicanálise, ela chama palavras para nascer, existe já também esse tipo de compreensão. Ou seja, o psiquismo, ele já vem sendo considerado por pessoas ligadas a outras ciências que não a ciência médica. Eu queria destacar o trabalho dessa professora, Eleanor Madruga Luzes. Ela é uma doutora em psiquiatria, defendeu o doutorado recentemente, e ela, na sua proposta de doutorado, ela organizou uma disciplina para ser ensinada para alunos de 2º grau e universidade. A ciência do início da vida. Ela não inventou nada novo, mas ela fez um trabalho colossal, e eu convido os senhores a olharem na internet. Ela tem uma série de 15 vídeos no YouTube, onde ela fala coisas maravilhosas a respeito desses assuntos que nós vamos aqui comentar. A professora, ela reuniu cerca de 2.500 trabalhos científicos de bom método, de boa qualidade, a respeito desse assunto. Ela cuida do preparo para engravidar, ela cuidou também da concepção, da gravidez, do parto, da amamentação e do primeiro ano de vida. Então, ela dividiu assim
os trabalhos, e ela traz evidências interessantíssimas de como o meio externo pode interferir na saúde do bebê, no psiquismo desse bebê, como a maneira que essa gravidez é tratada pela família, pelas pessoas que convivem, como os hábitos alimentares, como os vícios da mãe, como o ambiente em que ela vive pode interferir na evolução dessa gravidez, desse indivíduo, até o resto da vida. Porque nós podemos pensar que a gravidez é um momento inocente da nossa vida. Mas existem estudos, e eu destaco aqui os estudos do professor Michel Odin, em que ele cunhou o termo saúde primal. Ele diz o seguinte, que tudo que ocorre desde a concepção até o primeiro aniversário do indivíduo vai influenciar para o resto da sua vida, tanto do ponto de vista biológico quanto do ponto de vista do psiquismo. E hoje, isso está numa efervescência muito grande na internet, nas pesquisas, nós podemos verificar na internet, porque se a criança nasce obesa, ela poderá ter doença cardiológica no futuro. Aumenta os seus riscos de doenças lá na frente. Então, esses estudos começaram nos estudos de Barker, na Inglaterra. Mas agora eles tomaram conta de uma série de pesquisadores de maneira a valorizar, então, de olharmos de uma forma muito mais respeitosa, muito mais atenta para o período gestacional. E a professora Eleanor Madruga, então, ela fez um extrato, e apesar de um extrato, o escrito da sua tese tem 1.500 páginas. É muito grande. Bom, para nós espíritas, o ponto de vista espírita, nós lemos nas obras de André Luiz, nós lemos na codificação, nós lemos nas obras de Emmanuel, de Divaldo Franco, vários fragmentos, várias pinceladas sobre a reencarnação. E no meu entendimento nós temos um grande mosaico, onde já existem muitas peças, mas faltam muitas outras, e para nossa compreensão plena desse fenômeno. Mas, para grande parte, um grande número de indivíduos que vão renascer, existe todo um preparo que é feito no Ministério da Regeneração. Na cidade Nosso Lar, esse instituto, ele é o local onde se preparam as pessoas para o nascimento, né? E o Dr. Ricardo de Bernardi, no seu livro Sublime Intercâmbio, ele fala que o Ministério da Regeneração é a maternidade do mundo espiritual. Que as mulheres vêm aqui no mundo material para ter os seus filhos na maternidade. Lá no mundo espiritual, a pessoa vai reencarnar, ela entra no Ministério da Regeneração. E existe alusão a esses ministérios em algumas obras do Chico Xavier, Nosso Lar, Missionários da Luz, em outros. Mas nem sempre a reencarnação acontece sob os auspícios dessas entidades, dessa instituição. Bom, não existem dois processos reencarnatórios iguais, como afirma André Luiz, em Evolução em Dois Mundos. Seria o mesmo que indagar se a morte na Terra é única em seus processos para todas as criaturas. Ou seja, a reencarnação também ela é particular, ela é singular. Cada pessoa experimenta a reencarnação de uma maneira que lhe é própria. E vai ficar fácil nós entendermos durante essa apresentação. O Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, ele trouxe algumas anotações do que ele chama escola de regeneração, lá na colônia, no local da espiritualidade, onde ele trabalhava na época. Então ele diz no prefácio do livro Vida e Sexo, que foram solicitados para ele informações a respeito da reencarnação. E ele então, no livro em questão, a respeito da sexualidade. E no livro em questão, ele diz que isso que ele escreve são anotações da escola de regeneração. Ou seja, aquelas pessoas que estão na iminência de reencarnar, passam por preparação para poder aproveitar melhor a sua experiência encarnada. E esses apontamentos se seguem. Então ele diz o seguinte, que a comunhão sexual, a relação sexual, o encontro sexual do ser humano, ele é marcado, ele
ele gera cargas magnéticas que estabelecem um circuito de forças. Então imaginem um circuito de forças entre as duas pessoas que se relacionam, um circuito de forças, de energias muito fortes, de energia muito poderosa. Bom, quando existe ruptura desse sistema, então tem um problema, porque a outra pessoa, se uma pessoa rompe voluntariamente esse circuito, se ela não participa mais dessa troca de energias, desse alimento para a alma, o que acontece? Existe uma interrupção nessa permuta e o parceiro prejudicado pode adoecer. Pode entrar em pânico sem que se lhe possa prever o descontrole. Muitas vezes vai até a delinquência, ao suicídio, à loucura, à prostituição. Ou seja, é a lei de causa e efeito. É a lei de causa e efeito. Bom, mais adiante, agora no livro Pensamento e Vida, Emmanuel coloca que, exceto no caso daquelas pessoas que são missionárias, que têm uma tarefa missionária, para todos nós, o berço de agora retrata o ontem. É a lei de causa e efeito mesmo. Nada foge a isso. Então ele diz o seguinte, que os meandros da hereditariedade psíquica são, por enquanto, quase que integralmente inacessíveis para a nossa compreensão. Olhe bem, hereditariedade psíquica. As células germinais, quer dizer, os óvulos e os espermatozoides, eles reproduzem os nossos clichês da consciência na formação do novo corpo. Então, tudo aquilo que nos marca, tudo aquilo que é importante, que constitui os nossos núcleos de atenção, de preocupação durante a vida, isso vai, no mundo espiritual, ao nos prepararmos para a reencarnação, isso vai guiar a formação do novo corpo. São justamente esses traços que dirigem o processo. Então, no útero, o reflexo dominante, que são esses clichês, eles impressionam a chapa fetal, quer dizer, o embrião, selando a destinação para as tarefas, quer dizer, fazendo o nosso corpo. Bom, então, novamente, em Pensamento e Vida, ele repete que essa hereditariedade, ela se baseia nesses reflexos mentais, criam essa hereditariedade psicológica, e isso traz uma imantação. Esses núcleos básicos do espírito, do indivíduo, no mundo espiritual, é que vão definir as ligações que acontecerão entre a mãe, o pai. Bom, amparado no colo materno, o espírito, então, nessa hora o espírito já está ligado à mãe. O espírito estrutura o seu corpo mediante as células orgânicas que, em multiplicando ao redor da matriz espiritual. Então, olhe bem, é o espírito, é o corpo espiritual que direciona a formação do corpo biológico. E a comparação que ele usa é muito interessante. Como a limalha de ferro sobre o ímã. Então, o ímã está ali, é o perispírito, é o espírito. E as partículas de ferro, elas vão se agregando em cima desse ímã. Esse ímã é a mente, são esses núcleos, essas ideias que marcaram a nossa existência até então, antes do processo reencarnatório. Dessa forma, o corpo ajusta-se aos tecidos sutis da alma, célula a célula, à medida que o embrião vai crescendo, partilhando a natureza eletromagnética, partilhando-lhe a natureza eletromagnética. Então, olha só, o comandante do processo reprodutivo, no entendimento do Emmanuel, é a mente. A mente, entendamos, a mente está no espírito, é o self da Joana de Ângeles. A mente, então, é o espelho da vida. É um erro nós considerarmos como obstetrícia tradicional que quem coordena a vida, quem coordena a multiplicação do embrião, é a carga genética do óvulo, é a carga genética do espermatozoide. Participam de uma maneira decisiva, sob a ordem, sob a coordenação da mente, do espírito. Bom, Kardec se preocupou, se debruçou sobre essas questões. E ele pergunta, e ele nos ensina que é permitido ao espírito antecipar ou retardar
a época da sua reencarnação, porém ele não tem como protelar, adiar ilimitadamente. Isso traz consequências. Para cada corpo é definido um espírito, existe um plano. E nem sempre o espírito pode escolher o corpo que ele vai utilizar. Isso depende da evolução da pessoa que vai reencarnar. Quanto mais evoluído, mais pode o indivíduo escolher a respeito da sua nova vida. Quanto mais comprometido e quanto mais debilitado emocionalmente, na sua capacidade intelectiva, menos pode esse espírito fazer escolhas. Porque nós sabemos que há espíritos enlouquecidos. A loucura pode ser uma doença do cérebro, mas pode ser uma perturbação da mente, do próprio espírito. E esse não tem condição de escolher. A esses indivíduos é imposto o melhor corpo, a melhor experiência. E não só esses. Bom, Kardec se deteve na pergunta: em que momento acontece a ligação, em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção e ela só se completa na ocasião do nascimento. Eu acho interessante isso aqui. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta entre o número dos vivos e dos servos de Deus. Está vivo, né? Bom, em A Gênese, Kardec insiste nessa ideia, ensina-nos que realmente a ligação do espírito ao corpo acontece via perispírito. Uma expansão do perispírito o liga ao germen, quer dizer, a semente, que o atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que esse germen se desenvolve, o laço se encurta entre o perispírito e o corpo. Sob a influência do princípio vito-material do germen, o perispírito se une, molécula a molécula, ao corpo em formação, de onde pode dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza nesse germen como uma planta na terra. Bom, Viana de Carvalho repete esses conceitos, não vou me voltar neles. Um trabalho interessantíssimo e profundo do professor Hernani Guimarães Andrade sobre o perispírito, né, no seu livro Ensaio sobre o Perispírito e Alma, Ensaio sobre o Modelo Organizador Biológico, ele discorre bastante sobre essas propriedades do perispírito. Fica um convite. Bom, a ligação interessante com o Viana de Carvalho, ele acrescenta uma informação para nós, que é no momento da escolha, da eleição do espermatozoide encarregado da fecundação, que se dá a ligação vibratória do futuro reencarnante. Então, quando é escolhido, que já está certo que vai haver a reencarnação, já está tudo preparado. Em que momento existe a ligação vibratória do espírito àquela mãe? A concepção espiritual. No momento da escolha do espermatozoide. Bom, é interessante que estudos recentes, está no livro da doutora Marlene Nobre, O Clamor da Vida, um estudo publicado em 1991, que antes da fecundação o óvulo libera uma substância química que funciona como sinal verde que escolhe o espermatozoide vencedor. Até hoje nós considerávamos, até há pouco tempo, né, até aqui, nós considerávamos que quem escolhia era o espermatozoide, mas essa pesquisa dá conta de que não é bem assim. Bom, essa é um desenho representando o trabalho do construtor espiritual, do mentor Alexandre, o André Luiz, no livro Missionários da Luz, em que tão logo acontece a relação sexual, algum tempo depois o casal estava em privacidade, depois que acontece a relação sexual, algumas horas, então esses espíritos construtores, eles começam a trabalhar na organização do processo de fecundação, no processo reencarnatório. Nem todos os espíritos gozam desse benefício. Quem se beneficia desse tipo de assistência são almas que têm mérito, ou para as quais foi solicitada uma intercessão. Aqueles que são missionários,
para o ordinário dos indivíduos que renascem, as funções da reprodução elas são automáticas e não gozam de tanto zelo, de tanto esmero. Elas são regidas pelas normas da hereditariedade. Bom, o professor Jorge André dos Santos, nesse livro Palingênese e a Grande Lei, ele comenta o seguinte, ele traz um conceito interessante, que nós como indivíduos que passamos, estagiamos no mineral, no vegetal e agora no hominal, a cada experiência que nós vivemos, a cada experiência que nós adquirimos ontogeneticamente, significa, ao longo da nossa evolução, em todas essas etapas, na forma de outros seres, o princípio inteligente, ele vai arquivando, vai gerando arquivos, que ele chamou de núcleos de energia de arquivo, e são esses núcleos de energia de arquivo que registram no nosso perispírito a memória de tudo que nós fomos e somos, né? E esses núcleos, eles é que vão funcionar no perispírito na hora de organizar o nosso perispírito. Eles é que vão funcionar no nosso perispírito na hora de organizar o nosso corpo na reencarnação. Bom, no livro O Consolador, em 1940, foram feitas algumas colocações pelo Espírito Emmanuel que são interessantíssimas, porque naquela época não existiam os conhecimentos que nós temos hoje da epigenética, que é possível a modificação da mensagem genética das nossas células a partir do meio ambiente, a partir do nosso comportamento. Até há pouco tempo isso não podia ser admitido. Então, nessa época, Emmanuel, de uma forma profética, então ele diz o seguinte, que as leis da genética encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos, que a ciência da Terra está longe de formular dentro dos seus postulados materialistas. Então, vejamos bem, existem os genes, mas não são eles os detentores de toda a informação. Eles são agentes, assim como o nosso corpo físico é um instrumento de manifestação da alma, do nosso espírito, os genes também, eles funcionam como um acessório, uma parte desse mecanismo todo de manifestação. Mas eles não são exclusivos determinantes. Bom, e apontando novos caminhos para a genética, que quando ela considerar fatores espirituais, a compreensão será outra. Já no livro Evolução em Dois Mundos, de 1948, o André Luiz ele fala dos bióforos, que são unidades de força psicossomática, que atuam no citoplasma, dão ordens ao citoplasma, o citoplasma então interfere no núcleo, mudando o núcleo. E nossa compreensão, até pouco tempo, era que todas as ordens partiam do núcleo da célula. Então, olhe bem, já naquela época, e hoje essa é a compreensão da ciência. Então, como que foi uma antecipação? No nosso corpo espiritual, nós temos centros de força, então, que são chamados nas religiões orientais de chakras. O Espiritismo os conhece como centros vitais, ou centros de força. A Joana de Ângeles nos traz essa fala que o centro de força genésico, que é o mais baixo aqui, são vários, eles são muito mais que 7. Os principais centros de força são esses 7. Eles funcionam como porta de entrada, porta de comunicação das energias cósmicas, das energias celestes, das forças que nos guiam, que nos inspiram do mundo espiritual para a manifestação nossa no mundo material. Então, no que toca à reprodução, é o centro de força genésico que atua intensamente. Bom, Kardec apresentou aos espíritos a seguinte questão. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante àquela que experimenta ao desencarnar? E a resposta eu considero surpreendente, porque todo mundo tem medo da morte. Nós, usualmente, na nossa sociedade, vemos todo mundo chorando por causa da morte. Nós temos uma consternação quando nós perdemos uma pessoa amada. Nós ficamos entristecidos, não é verdade? Mas, no entanto, Allan Kardec traz, os espíritos ensinam que a morte liberta o espírito. Pelo nascimento é que começa a dificuldade. Então,
esse tipo de informação espírita corrobora o pensamento do hinduísmo, que eles choram pelo nascimento de uma criança. Justamente a partir dessa compreensão reencarnacionista. Mais ainda, o espírito teme pelo seu fracasso diante da nova prova. Isso está em Livro dos Espíritos, pergunta 340. Para o espírito, o renascimento é uma espécie de morte, de exílio, de clausura. Então o espírito ele vai deixar a situação confortável. Imaginem vocês, imagino eu agora, com 50 anos de idade quase, com a minha vida estabelecida, e vou encarar uma realidade totalmente nova, vou começar tudo de novo, longe dos meus afetos. Eu sei que depois, onde irei me dirigir, existem também amigos. Existem amigos de outrora, mas eu não estou vendo, eu não sou médium, eu não tenho notícia deles. Eu sei que eles existem. Então, é natural essa ansiedade. O espírito que renasce, ele não sabe que tipo de situação que ele vai encontrar aqui na Terra. Porque se no mundo espiritual ele faz as suas promessas, ele se promete, ele se prepara, ele também tem medo de falhar, porque as sensações da matéria, o peso que tem, o atavismo material ligado ao princípio espiritual, faz com que o indivíduo muitas vezes ele ceda aos arrastamentos da matéria, à sensualidade, aos prazeres que o mundo oferece, aos perigos que a serpente nos traz, né? Bom, o espírito só tem consciência do que vai encarnar mesmo no instante supremo. Que eu imagino, esse instante supremo é quando começa a ligação do espírito ao corpo. Nesse instante, nesse momento, do espírito se apodera uma perturbação, que se prolongará até a nova encarnação que se acha positivamente encetada. Sua aproximação, a aproximação do nascimento, traz para o espírito uma espécie de agonia. Bom, nós sabemos que há um esquecimento do passado. A nossa ideia vai ficando turva, vai ficando obnubilada. Aquelas pesquisas que o professor Ian Stevenson e agora o professor Haraldson fazem com crianças, eles tentam retirar das lembranças elementos que eles possam confirmar, mas eles não conseguem confirmar tudo, porque a lembrança ela é entrecortada. Essa é uma lembrança, podemos dizer, patológica, porque em geral essas crianças que recordam sofrem muito psicologicamente a partir dessas lembranças. Então, o esquecimento acontece e é benéfico. E como ele acontece? Desde a concepção, o espírito começa a ser tomado por uma perturbação que ele indica que se inicia a nova experiência corpórea. Essa perturbação cresce continuamente até o parto. E à medida que seu nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência quando encarnado. Bom, e o espírito Camilo, através do José Raul Teixeira, ele nos fala que o estado de lucidez é possível, como o Clarencio também fala, para André Luiz, por exemplo, Entre a Terra e o Céu. Mas, olha só, esse estado de lucidez pode ser considerado exceção. Isso é característica de espíritos mais evoluídos. Para os réis mortais, não. Bom, a glândula pineal, ela participa desse esquecimento. O professor Jorge Andréa acha que, como ela já está presente no 4º mês de vida intrauterina, já é bastante grande, 2 milímetros, ela vai interferindo nessa perda de memória, já nessa idade bem precoce da gravidez. Bom, essa perturbação ela é consequência do laço fluídico que começa a estabelecer-se entre o espírito e o corpo. Torna a comunicação... olhe bem, essa é uma comunicação dada por um médico, Dr. Olivier, que estava em processo de reencarnação. Então ele fala justamente isso aqui. O médium escreve com mais lentidão e sente a mão pesada. As ideias do espírito são menos lúcidas. Então é possível um espírito em processo de reencarnação ele se comunicar. Porém, a comunicação é mais difícil. Ele está já ligado ao corpo, ligado ao embrião, pode se manifestar por um médium, mas isso é mais difícil. Assim como existe a possibilidade da comunicação mediúnica de um encarnado, que se desdobra e comunica.
mas também não é simples. Isso está na Revista Espírita, outubro de 1959. Bom, no livro Os Mensageiros, Missionários da Luz, o André Luiz fala que existe um centro dentro lá do Ministério da Regeneração, uma sala onde se planificam a experiência, a vida que a pessoa vai ter, as suas necessidades, o melhor corpo, porque não é simples encaixar todas as peças de um quebra-cabeça. A pessoa ela não vai reencarnar sozinha, ela reencarna num contexto. E é muito comum esse espírito ele reencarnar no meio das pessoas com quem ele tem afinidade. Afinidade de amor ou desamor. Mas essas pessoas estão juntas no cenário. Né? E o capítulo 13 é um capítulo belíssimo, que fala da reencarnação do Segismundo. Talvez seja o texto mais comprido e mais completo que nós temos na doutrina espírita até o momento, mostrando como que acontece esse processo de reencarnação. O André Luiz fez um estágio lá nesse setor, porque ele queria entender, ele tinha muita curiosidade em entender isso. Bom, no Consolador, então, o Emmanuel nos diz que os espíritos mais evoluídos podem cooperar na formação do embrião. Os órgãos do corpo físico, novamente, ele enfatiza a presença do perispírito, a função do perispírito. O corpo físico é uma exteriorização aproximada do corpo perispiritual. É o contrário do que nós considerar. Não é o corpo espiritual que é uma cópia do material. É o corpo espiritual que plasma o corpo material. Né? O espírito mais envolvido, ele goza de quase inteira liberdade até o nascimento. Mas nós vimos que isso é uma exceção. Agora, para a maioria dos mortais, como eu disse anteriormente, em milhares de renascimentos na Terra, os princípios embriogênicos são automáticos. E como funciona? Como funciona? Na reencarnação, basta que o magnetismo dos pais, então, lembra daquelas forças, aquela rede de energia intensa, poderosa, que se estabelece na hora da relação sexual, durante o convívio sexual, não é só uma relação, mas o convívio sexual gera uma cadeia que, então, se manifesta, mais o desejo do espírito, então isso faz uma atração. O útero, o seio maternal, é um vaso anímico de elevado poder magnético que atrai então esse espírito que deseja. Esse vaso atrai a alma sequiosa do nascimento. Bom, é interessante também quando se fala do restringimento do corpo espiritual, porque eu agora sou um indivíduo com 1,80 m de altura e vou ter que reencarnar a partir de uma célula ovo, que é microscópica. Como que pode ser isso? Existe uma diminuição do perispírito que é diferente também nos diversos indivíduos. Para os espíritos categoricamente superiores, eles não precisam sofrer o processo de miniaturização, de restringimento, de uma forma tão intensa quanto os espíritos menos evoluídos. Para esses, nos quais existe um monoideísmo, ou seja, uma ideia fixa na sua culpa, na provação que eles vão experimentar, na necessidade do perdão, no seu ódio, uma ideia fixa. Quando esse indivíduo ele tem essa ideia fixa e se liga energeticamente à mãe, ao vaso uterino, automaticamente ele é bombardeado como se fosse um relâmpago. Olha só o que ele fala, que interessante. Experimentando, sendo inelutavelmente, quer dizer, não tem como lutar, inelutavelmente atraídos ao vaso do útero em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade. Eles são bombardeados, eles são alvejados por uma série de energias que vão condicionar, então, a sua entrada no corpo físico. E eles vão ser magnetizados, né, por espíritos, para que aconteça a retração desse seu perispírito, num processo de sonoterapia. Bom, essa é uma figura interessante lá desse projeto Imagens, em que o Sigismundo que vai reencarnar, ele vai tendo o seu corpo reduzido até um tamanho que caiba dentro do útero. Espíritos mais evoluídos, eles não restringem muito.
que é o caso do Segismundo, um espírito de grandes méritos, mas que ainda tinha a culpa de ter assassinado o Adelino. Adelino era casado nessa vida com Raquel. O Segismundo tinha sido o marido de Raquel, e na vida anterior, o Adelino tinha sido o marido de Raquel, no passado. E Segismundo foi lá e assassinou o Adelino. Agora, numa nova vida, Adelino e Raquel eram casados novamente. E Segismundo iria se reencarnar através desse casal. Porque ele ainda tinha que ficar livre desse condicionamento que ele criou para si próprio. Bom, eu mencionei que existe esse processo de magnetização para fazer o restringimento do perispírito. Mas é interessante que no livro E a Vida Continua, o André Luiz, ele conta, tem uma passagem que ele fala da reencarnação de Desidério, que é um espírito de menos evolução, uma alma muito comprometida e sofredora, e que ele foi recolhido aos gabinetes de restringimento. Eu fiquei pensando se gabinete é um tipo de máquina, ou se gabinete é um consultório, se gabinete é um apartamento. Mas eu entendi que é diferente do processo que o Segismundo sofreu no Ministério da Regeneração. Bom, Kardec pergunta como que é a vida intrauterina. É a da planta que vegeta. Ela não está morta, mas não tem a vida da árvore, tem a vida da semente. A criança vive vida animal, o homem tem vida vegetal e a vida animal, que pelo seu nascimento se completam com a vida espiritual. Isso é para não criar um choque nessa transição. Bom, é interessantíssimo o livro Ícaro Redimido. Ele conta a vida de Alberto Santos Dumont. Ele traz uma visão interessante sobre a depressão, sobre a sua gênese. E lá ele fala que o processo de ovoidização, que é a segunda morte do espírito, ou seja, aqueles espíritos com a ideia única, o monoideísmo depressivo, autodestrutivo, faz com que o espírito perca o perispírito. Ele perca a sua aparência, não perca o perispírito, mas perca a sua aparência humana no perispírito. Então ele sofre um restringimento patológico. E é interessante que, nesse livro, assim como no Evolução em Dois Mundos, e também no Libertação, nós vemos menção do processo reencarnatório como uma ferramenta para fazer a cura desses indivíduos. Mas é um assunto inteiro esse. Muito interessante. Agora, olha que interessantíssimo isso. Kardec perguntou, o espírito pode recuar na hora de tomar o corpo, na última hora, diante da prova. Ele pode negar essa prova. Como os laços que prendem o espírito ao corpo são fracos, eles podem se romper por vontade do espírito. Então, olha bem, é um aborto espontâneo, porque o espírito quis. Mas olha que interessante também, em Evolução em Dois Mundos, existem abortos causados mentalmente pela mãe que expulsa a entidade reencarnante nas primeiras semanas, quando esse laço ainda é muito tênue. Bom, aqui quero colocar aqui a história do Sigismundo, que o Adelino, ele vinha sofrendo pesadelos. Ele já estava envolvido pela entidade, o Sigismundo já estava frequentando o lar do casal, do Adelino e da Raquel, que iria recebê-lo em reencarnação. E ele era percebido pelo Adelino, que estava longe da sua vida espiritual, há muito não orava, ele era percebido como uma pessoa aterradora, era um fantasma que trazia morte e medo para ele, porque esse tinha sido assassinado por esse no passado. Até que por influência do Alexandre, do benfeitor, da magnetização, do concurso amigo, o Adelino percebe nele um indivíduo frágil que pede perdão, se emociona e então ele se liberta de uma condição espiritual triste, sofrida que ele vinha vivendo. Isso criou as condições para que acontecessem, que se implementassem os planos feitos lá no Ministério da Regeneração para a sua reencarnação. O Sigismundo vai se sentindo mais debilitado à medida que chega o seu momento, ainda não houve a fecundação. Quando acontece a aceitação do Adelino, a Raquel já tinha aceitado que ela era um espírito
mais nobre, digamos assim. Quando eles aceitam o Sigismundo, então aconteceu a concepção espiritual. Aí, nessa noite, eles tiveram a relação sexual que gerou a fecundação do óvulo, e nesse momento, algumas horas depois da relação sexual, os espíritos construtores começaram a atuar. E zelaram por essa gravidez por muito tempo, porque as primeiras semanas são muito delicadas nesse processo, e a reencarnação de Sigismundo, ela era coberta de um grande trabalho. Bom, a mulher, ela sente uma excitação por estar grávida. É talvez a plenitude do estado feminino. Mary Langer, a psicanalista inglesa, ela acredita que a mulher completa sua maturidade psicológica na maternidade. Isso é um pensamento da psicanálise. E a oportunidade que a mulher tem, quando está grávida, é dela fazer um renascimento, ela própria. Dela fazer um renascimento mental e emocional. E eu, pessoalmente, acredito que para a pessoa que se torna pai, essa é a grande chance dela se educar, uma vez que ninguém deseja o pior para o seu filho e eles aprendem pelo exemplo. Então os pais se empenham muito. Bom, a gestante percebe o espírito reencarnante? Pode perceber. No Consolador, Emmanuel diz que existe uma interpenetração de fluidos entre a gestante e o espírito, mas também pelos sonhos, pela intuição, pela meditação. Existem muitos trabalhos hoje na psicologia a esse respeito. Os desconfortos que acontecem na grávida, eles decorrem dessa interpenetração de campos psíquicos, já que agora a mulher ela traz um hóspede, né? Então é interessante que o ministro Clarencio fala em Entre a Terra e o Céu que a gestante é uma criatura hipnotizada a longo prazo. Olhe bem, é hipnotizada porque ela está com o seu estado mental enxertado. Tem um outro psiquismo atuando. E quando acontecem, olha só, essa mulher, ela funciona como um exaustor dos fluidos em desintegração daquele perispírito que era grande e que agora está ficando pequeno. O perispírito é formado de matéria. Essa matéria que desintegra, que diminui, vai para onde? A mãe é o exaustor, aspira isso dali e devolve para o fluido cósmico universal, mas quando acontece esse fenômeno, ela passa por desconfortos, dependendo do tipo de relação que ela tem com o seu filho. Bom, e o feto, ele percebe os estímulos externos? O espírito Camilo, em Desafios da Educação, fala que a vida psíquica e comportamental da gestante influenciará muito o feto. Aí começa a educação. Na psicologia, existem aqueles psicólogos que acreditam que a educação do filho começa muito tempo antes da concepção, pela renovação dos conceitos daquele casal. É interessante isso, né? Olha bem, esse trabalho da psicóloga Juliana Pérez e da Maria Júlia Pérez, ele é interessantíssimo, porque elas são pessoas ligadas à regressão de memória, têm prática clínica em psicoterapia, e elas dizem o seguinte, são espíritas: o feto é dotado de sentimentos, lembranças e consciência. Nós já sabemos. O feto pode ouvir, pode ver, pode degustar, pode entender, pode aprender de uma forma rudimentar e também pode manifestar sentimentos. A principal fonte, nós podemos acionar no feto tendências, de acordo com o que a mãe vive, com o que nós vivemos em torno dele. A principal fonte de estímulos para o feto é a mãe. O pai também influencia, e o feto tem necessidade de ser amado, de ser desejado. Isso vai interferir na autoconfiança dessa pessoa depois que nasce. Bom, agora, o feto, por sua vez, ele pode rejeitar a mãe, porque ele não gosta dessa mãe. Porque vai nascer num meio pobre, ou então ele foi um doutor e agora vai nascer numa favela. Enfim, porque ele não gosta da situação que ele vai enfrentar na nova vida. Ele pode rejeitar. E os sentimentos da mãe podem afetar o bebê. Os sentimentos predominantes da mãe podem estimular no bebê os mesmos sentimentos. Se for de depressão, é muito importante, tem que ser tratado.
Bom, a proposta que elas fazem é que a ligação intrauterina seja sólida entre a mãe e o filho, que ele se sinta acolhido, que ele se sinta protegido contra os perigos do mundo externo. O doutor Ricardo de Bernardi, no seu livro Gestação Sublime Intercâmbio, ele fala que a gravidez é uma chance da mulher aplicar no seu filho um passe que dura 40 semanas. Interessante, né? Então, são necessárias emissões de ternura com mensagens de boas-vindas, autoeducação da mãe, o culto da oração, o culto do evangelho, como mecanismos de educação dessa mulher, portanto, educativos para o feto. Bom, a gestante pode trabalhar com a sua mediunidade? A gestante pode trabalhar com a sua mediunidade se ela está saudável e a participação no trabalho mediúnico não lhe traz desconforto. Se ela tem alguma mediunidade ostensiva e durante as manifestações experimenta grande desconforto por esse ato, ela deve se abstrair. É o que nós entendemos do que Kardec fala no Livro dos Médiuns, no item 221. E também que o Espírito Camilo, no livro Desafios da Mediunidade, nos traz que a grávida ela goza de muita proteção. E se ela está saudável, ela pode trabalhar mediunicamente. Sobre o parto, sobre o nascimento, existe o livro do Hermínio Miranda, Nossos Filhos São Espíritos, que eu acho interessantíssimo, e ele cita o trabalho da professora Ellen Van Bach, A Vida Antes da Vida, que eu procurei aqui em português, não achei, está esgotado, mas enfim. Ela entrevistou 750 pessoas, ela fez regressão de memória em 750 pessoas. 90% das pessoas disseram que a morte foi uma experiência agradável, mas o parto foi um momento de desventura e de tensão, igual Kardec afirmava. Olha só um depoimento. Meu espírito observava tudo. Minha impressão após o nascimento foi que a palmada que o doutor me aplicou era desnecessária. Fiquei indignado. Eu sabia que o médico estava com uma bruta ressaca. Parecia que eles não sabiam que eu estava consciente e me tratavam como um não ser, mera coisa, um objeto. Isso aqui é uma pessoa em transe hipnótico na sua regressão nos momentos do parto. A experiência no canal de parto foi a mais vívida para mim. Eu sentia a tepidez, o calor do útero e as contrações musculares que me forçavam a descer. Eu estava experimentando esse movimento para baixo quando explodiu aquela luz intensa e meu rosto todo se contraiu. Eu percebia vagamente alguns dos pensamentos dos médicos e enfermeiras e seus sentimentos. Eu estava telepaticamente consciente das emoções deles. É interessante que existe um apagamento da memória, mas olha a percepção dessas pessoas registrada. Está registrado. Como as pessoas são tolas por não saberem o que os bebês desejam. Hoje nós já sabemos, né? Senti-me desapontado ao observar que a alegria que eu experimentava ao nascer não encontrava eco aqui fora. As pessoas não estavam empolgadas. O médico se mostrava ocupado com a tarefa do parto e despreocupado de mim como pessoa humana. Eu tive vontade de rir deles, não sei porquê. Acho que foi porque eles não sabiam realmente quem eu era e que nada sabiam acerca do que é nascer. Minha avó era torpe. Primeiro pensei que era uma enfermeira, mas logo percebi que ela era minha avó. Imagina, hein? O espírito percebe. Qual é a melhor hora para o nascimento? Qual é a hora do nascimento? O que define o nascimento? O que define o nascimento? E essa é uma provocação para os obstetras, porque em 1956 já se dispunha do conhecimento que a produção maciça de substância surfactante, que garante a respiração no ambiente seco, é majoritariamente produzido no trabalho de parto. Portanto, de uma forma precária na cesariana, que não é precedido de trabalho de parto. Bom, Kardec pergunta, é solene para o espírito o instante da sua reencarnação? Pratica esse ato considerando-o de grande importância? Procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. Ou seja, para o espírito o nascimento é solene. Muitos amigos podem comparecer. O momento de reencarnar.
O espírito pode estar acompanhado dos seus amigos. Se ele vive nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que lhe querem acompanham até o último momento, animam e mesmo lhe seguem muitas vezes os passos pela vida fora. Isso é a pergunta 342 de O Livro dos Espíritos. Bom, então, meus irmãos, a hora do parto é determinada no mundo espiritual. Esse é o controle deles. Nós não temos esse momento. O relato que mais um dos espíritos das pessoas da professora Ellen Van Bach: senti-me indignado no canal de parto porque eu estava sendo forçado a sair antes do tempo que desejava. Logo que nasci, observei a parede de um branco intenso. Eu não estava consciente dos sentimentos das demais pessoas por causa da minha intensa fúria. Ficou perturbado pelo ódio. No canal do nascimento, certa força continuava a me empurrar e eu nada podia fazer, pois não tinha onde me agarrar ou pendurar. Imediatamente após o nascimento, senti o súbito impacto do ar frio, luzes brilhantes e gente usando roupa esquisita. Bom, qual a melhor forma de nascimento? O Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, apresenta uma série de documentos baseados em evidências científicas, e hoje nós já temos livros de obstetrícia baseados em evidências científicas robustas, mostrando a melhor maneira de nós fazermos o parto. Não vou me delongar, mas o melhor parto é o natural, óbvio, né? É óbvio, é o caminho que a natureza escolheu em mais de 100 bilhões de nascimentos estimados até hoje de seres humanos na Terra. Os mecanismos foram sendo aprimorados. Mas nós temos médicos em defesa da cesariana como se esse avanço científico, como se esse avanço da tecnologia devesse ser aceito universalmente, não somente naqueles casos patológicos, em que há dificuldade para o nascimento pelo bebê ou por parte da mãe. Isso é desse mês que passou agora, 23 de fevereiro, no jornal A Tribuna. Bom, a cesariana resolveria para todos? Não. Ela aumenta a chance do bebê entrar na UTI neonatal, porque o bebê ainda não tem toda a maturidade se ele é retirado do útero antes do seu momento adequado. Existem inúmeros estudos mostrando isso. Essa é uma verdade científica que só o Brasil teima em aceitar. Fora do Brasil é diferente. Bom, eu não vou entrar na filosofia da dor, mas queria só dizer o seguinte: ao contrário do que as pessoas pensam, o parto não é somente uma experiência dolorosa e demorada. O parto, sim, é uma experiência dolorosa. O parto é uma experiência muito difícil para a mulher, mas é parte das necessidades do indivíduo. Pela experiência da dor, como diz Leon Denis, nós precisamos viver todos os tipos de intensa dor e intenso prazer na aquisição das experiências do espírito. Nós precisamos. E a pessoa tem a opção de encarar ou não. Mas o êxtase que foi vivido pela Santa Teresa d'Ávila, nos seus encontros místicos com Cristo, estudados pelo psicanalista Jacques Lacan, no Seminário 20, mais ainda, nesse seminário Lacan discute o gozo feminino que acontece nesses estados, nos estados místicos, que acontece no estado de loucura e que acontece no estado de orgasmo. Mas existe também a possibilidade da mulher, no parto, viver a experiência do gozo. Porque, como ensina Freud, o gozo é formado de 3 eventos básicos. O desprazer, que são as dificuldades do parto, as contrações dolorosas, mas elas geram a produção de neurotransmissores, substâncias que participam da nossa vida psíquica, não só no parto, mas no sexo e na nossa manifestação diária. Essas substâncias são produzidas a partir da dor. A dor gera anestesia de si mesma e remete a mulher ao estado de transe, que é um funcionamento diferenciado da consciência, no estado de vigília, mas diferenciado. E numa expansão do psiquismo, existe uma ampliação das percepções da mulher numa situação de êxtase. E os estados estáticos, conforme nos ensina Kardec, eles nos permitem transcendência, ou seja, conhecermos algo do divino. Bom, são várias publicações que
tratam dessa situação, desse assunto, não vou me ater, mas eu queria comentar que a ocitocina atualmente é chamada de o hormônio do amor. Ela não ocorre só no parto, ela não ocorre só no aleitamento materno, ela é importante no desenvolvimento psicomotor da criança. Ela está elevada no nosso sangue, tanto homens quanto mulheres. No orgasmo, é o momento em que a ocitocina, o hormônio que faz as contrações do parto, se encontra mais aumentada no indivíduo. E hoje nós temos estudos mostrando que uma inadequação na secreção da ocitocina está na gênese de muitos quadros de depressão. Então eu me pergunto, por que será que nós temos tanta depressão hoje no mundo se isso não se relaciona com essa maneira de parto? O lactogênio, que é um hormônio altruísta, que está muito presente ali durante a parturição, durante as dores, permite que a mulher se dê de uma forma altruísta na amamentação, nos cuidados do seu filho. A liberação das beta-endorfinas, que geram anestesia e que viciam. As endorfinas viciam. Não tem as pessoas viciadas em exercício físico, que produz endorfina, é para a mãe viciar no amor pelo seu filho, para cuidar dessa criança. Então, tudo isso nós temos na hora de um trabalho de parto, e a cesariana, ela não nos permite. Bom, existem estudos mostrando que os partos em que tem muita intervenção estão relacionados a distúrbio no desenvolvimento psicomotor, autismo, comportamento violento, criminalidade juvenil, bulimia, anorexia nervosa, suicídio, depressão. Não é estudo espírita, não. São estudos populacionais feitos na Noruega, na Suécia, em vários lugares do mundo. Bom, o que se deve entender por lei natural? É a lei de Deus. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, eu não sou contra, aqui, nesse momento, a prática, o uso dos recursos médicos. Mas diferente dos outros ramos da medicina, na obstetrícia nós lidamos basicamente com mulheres saudáveis. E lógico, nas condições de necessidade médica, nós devemos usar os recursos terapêuticos da anestesia, da cesariana e tudo mais. Mas generalizar o uso não é um uso racional. E queria lembrar a primeira fala, o primeiro mandamento de Hipócrates, que é primeiro não causar dano. Primeiro não causar dano. Bom, esse relacionamento do bebê com a mãe, esse olhar, permite vínculo, permite o reconhecimento, fortalecimento das relações, permite o amor ser aprendido. Entre os vikings, eles não deixavam isso acontecer. O molequinho nascia, eles pegavam aquela criança pelo pezinho e chegavam lá do lado de fora da casa para tomar um vento frio, gelado, porque era a terra do Polo Norte, para ele ser um guerreiro violento. Eles atrapalhavam sistematicamente esse momento. E a civilização contemporânea ainda continua maltratando os nascimentos e impedindo esse vínculo, essa relação tão bonita entre mãe e bebê. Bom, a medicina do futuro terá de ser eminentemente espiritual, posição difícil de ser alcançada atualmente, em razão da febre maldita do ouro. Mas os apóstolos dessas realidades grandiosas não tardarão a surgir nos horizontes acadêmicos do mundo. Isso é Emmanuel, no livro Emmanuel, em 1938. Quando o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos, e essa grande oficina achar-se-á elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto das almas. E para encerrar, como nós espíritas podemos humanizar o atendimento do processo de reencarnação? E eu fiquei pensando se a palavra é humanizar ou se é espiritualizar. Mas eu acredito que é humanizar, porque buscar a espiritualidade é uma qualidade do ser humano. Então, eu acho que é humanizar mesmo, é fazer com que o ser viva na sua essência, na sua pujança de ser humano. Então, praticar a máxima do Cristo. Amar a próximo como a ti mesmo. Respeitar as leis divinas. E eu não estou dizendo das leis morais, não.
que são aquelas que estão lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Eu estou falando das leis físicas, das leis biológicas, da lei que rege a parturição, da lei que rege a gestação. A gestante, o concepto, o pai, a família, devem ser vistos como sujeito. Eles são o alvo do nosso cuidado. Estimular uma gestação saudável, estimular o acolhimento do bebê ainda intraútero, oferecer a terapia complementar espírita quando possível, porque nem todos os pacientes, parturientes, gestantes são espíritas. Então, quando nós pudermos falar do passe da água fluidificada, da oração, nós podemos falar para todo mundo. O parto natural, fortalecer a formação do vínculo mãe-bebê e estimular o aleitamento materno. Bom, desculpa passar um pouquinho do tempo. Muito obrigado. José Luiz Moraes, eu queria lhe fazer duas perguntas. Primeiro é o seguinte, como é que você, sabendo-se que a hiperemese gravídica é uma, como ensina André Luiz, a mãe funciona como um exaustor, como é que você lida no seu dia a dia com esse fenômeno? Nós temos duas abordagens, uma do corpo e uma da alma. Do corpo nós temos hoje bastante medicamento. Na época que o Clarencio deu essa comunicação, foi em 1948, eles não tinham esses antieméticos potentes que nós temos hoje. Então nós podemos resolver o vômito, o desconforto físico. E eu acredito que a terapia espírita complementar, a oração, o passe, é de grande valia. E diante desse trabalho da doutora Ellen Wambach, como é que você organiza a equipe que vai receber o binômio mãe-filho? Porque eu tenho uma experiência onde eu mudei, depois da leitura desse livro, mudei completamente o meu comportamento como neonatologista na época que eu era, e o resultado posterior foi muito bom, onde eu obtive crianças mais calmas, crianças mais serenas. Pena que não pude fazer um trabalho de acompanhamento com essas crianças. No Brasil hoje existe um movimento da sociedade civil organizada. Eu participo de uma dessas organizações chamada REUNA, Rede pela Humanização do Parto e Nascimento. Nós discutimos essa medicina que problematiza a gravidez. Nós consideramos a gravidez um evento maravilhoso, saudável e, portanto, também o parto. Então, essas fotografias que nós apresentamos, o bebê no colo da mãe, com o cordão ainda pulsando, isso é o nosso dia a dia. A pediatra compreende assim, o ambiente é um ambiente, conforme ensinou Le Boyer, no livro Nascer Sorrindo, um ambiente calmo. As palavras são suaves, o toque. Quantas vezes a gente que trabalha está aplicando passe, mas eu não fico fazendo movimento, porque nem todo mundo é espírita. A oração é silenciosa, então assim, a pediatra evoca o nome de Deus. Então, o nosso grupo já tem 20 anos que a gente atua assim, é um grupo que está muito motivado. Mas existem muitas pessoas no Brasil hoje, sob essa égide, humanização do parto e nascimento, buscando esses resultados também. Tá bom, muito obrigado. Só mais uma coisinha, você tem alguma experiência com a homeopatia no pré-natal e no momento do parto? Não, não tem. Eu Obrigado. sei da importância, mas não tem. Obrigado, Jadê. Boa noite. Na realidade não é uma pergunta, não. Eu queria saber como que o senhor poderia disponibilizar o nome dos livros. Os livros espíritas a gente conhece, né? Eu acho que a maioria das pessoas aqui conhecem, mas alguns livros, eu acho que de psicanalistas, psicólogas, que o senhor citou, e que não deu tempo de copiar, porque o senhor passou muito rápido, e eu gostaria de ter acesso aos nomes para poder procurar estudar, os livros, né? enfim. Então, depois você me dá o seu e-mail que eu vou fornecer essa lista para você. Posso fazer isso no final? Com certeza, com certeza. Tudo bem, muito obrigada. Paulo, você falando aí da dor do parto, eu me lembro do grupo da Associação Médica Espírita de Minas Gerais,
eles falam muito da diferença entre dor e sofrimento. E aí fica bem claro, né? Que a dor é um processo natural, que traz às vezes até liberação de endorfinas, de coisas que pode levar até um prazer, né? Paradoxalmente, né? O sofrimento já é aquela dor carregada de repercussão moral, né? O que você fala sobre a dor seria um evento físico e o sofrimento seria um evento moral. Agora, o Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, ele diz o seguinte, que na mente do indivíduo, a dor física, ela se confunde com a dor moral. Mas o Leon Denis escreveu isso em 1913. Não existiam esses analgésicos potentes, a gente só tinha morfina, a gente não sabia muito bem lidar com essa situação do ponto de vista farmacológico, mas a compreensão dele é que a dor física se mistura com a dor, com o sofrimento. É interessante isso. Mas a pessoa tem que estar consciente, o que eu vejo nos partos, que a mulher tem que fazer uma opção. E quando ela me procura para ter parto, eu digo assim, não espere de mim o que eu não tenho para te dar. Você quer parto, você vai ter que se virar. Eu estarei contigo, darei a mão e serei um guardião do bem-estar. Mas quem faz o trabalho não sou eu não tenho corpo para isso. E ali, no processo de parto, nós podemos sugerir determinados comportamentos que facilitam a evolução. Existem muitas coisas que nós podemos utilizar para evitar procedimentos farmacológicos, que são derivados da morfina e que podem trabalhar e interferir na consciência do bebê assim que ele nasce. O bebê pode nascer torporoso, ou seja, ele pode nascer de fogo. E o bebê, na hora que ele abre o olho, ele vai estar de porre. Entendeu? Nós vimos a importância de não usar remédio. Tem um estudo feito na Suécia, mostrando um estudo envolvendo quase 2.000 jovens drogadidos, e eles viram que esses rapazes tinham em comum uso de morfina no parto. E etc. Tem inúmeros estudos relacionados a suicídio, mostrando que pessoas que abusaram de intervenções médicas, tiveram partos traumáticos, isso se devia a um parto violento. Então, assim, como nós vamos conduzir esse parto, interfere de uma maneira muito grande. A dor é real, e eu acho que é o grande desafio da mulher. Mas é interessante, a dor, ela vem de muitas coisas. Ela vem do abuso sexual, da gravidez não planejada, do medo de não ser suficiente boa como mãe, medo da conjuntura econômica. Então, na verdade, o parteiro precisa tentar oferecer para essa mulher palavras para ela parir. É um trabalho do psicanalista, que ajuda o nascimento de uma pessoa. A psicanálise ajuda nisso, as psicoterapias ajudam nisso, né? De tirar a pessoa daquela angústia naquele momento. E, uma vez em paz, todo esse sistema de neuroproteção que eu apontei, e tem outras substâncias, elas fazem o seu efeito, o parto é mais rápido e com menos dor. Isso eu tenho uma grande experiência com isso. Impressionante. A alegria que a gente passa por ela ao colocar uma mãe, uma gestante, uma parturiente em espírito de oração. É um negócio que eleva o ambiente que não tem descrição. Entendeu? Eu já vivi isso muitas vezes. A palavra grega para representar a região que vai da vagina até o ânus, períneo, a palavra grega, ela etimologicamente significa perignium, em volta do fogo. Porque quando o bebê está coroando, o couro cabeludo começa a aflorar pela vagina, estica as estruturas anatômicas da mulher e ela sente um calor, ela sente uma ardência muito grande. E eles chamam de coroa de fogo. Mas é um negócio impressionante, que quando a gente participa disso, o obstetra ele apara o menino ali na frente. Né? A gente segura o menino e a gente está na frente desse jato de luz. A gente sai do parto excitado. Minha mulher testemunha, eu chego em casa, eu não consigo dormir rápido depois do parto. É interessante, porque é muito intenso. E eu não sou médium ostensivo, mas é interessante que, por intuição, em determinados momentos, a percepção que a gente tem da sala de parto
é que ela é totalmente diferente. Nós conseguimos lá no hospital que a gente trabalha uma suíte de parto, não é um centro cirúrgico. É um quarto que tem uma banheira, privativo, fechou a porta, é só o casal e a equipe que cuida. A equipe que cuida é muito resumida. É o obstetra, pediatra e uma pessoa da enfermagem para ajudar. Não tem trânsito de pessoas. Se uma pessoa quer participar, tem que ter autorização dessa mulher. Então é um evento, vocês já imaginaram o parto como um evento da sexualidade da mulher? Por quê? O bebê é formado a partir de uma relação sexual via vaginal. O bebê sai pela vagina. É um evento da sexualidade da mulher. E como nós apresentamos aqui umas fotos de um estudo que nós fizemos, justamente chama Parto, uma dimensão do gozo feminino. Essa possibilidade da mulher viver uma experiência de gozo no seu parto, só é possível para todas as mulheres, mas só é possível se ela desejar, se ela for acolhida, se ocorrer em privacidade, se ela for respeitada. Nessa situação, é possível nós percebermos uma ampliação do ambiente espiritual. É um ambiente de ternura, as pessoas se emocionam. Aí nós vemos os homens, né, que são bravos, que são os defensores da família, chorando, no seu melhor momento na vida, fazendo as melhores promessas. É um ambiente totalmente favorável. E agora então vamos pegar o lado oposto da moeda, quando esse momento crítico, onde aqueles amigos da espiritualidade todos, eles estão ali presentes e não conseguem efetivar, concretizar no plano material um ambiente como que eles estão vivendo no mundo espiritual. Imagina o impacto para esse espírito, sair de uma condição e cair numa condição de tanta frieza que nós vimos nos depoimentos, né? É pena, mas a gente vai chegando ao final, né? Esse assunto, eu acho que merece um seminário, né? Tamanha palpitante que é o assunto. E o que me impressionou aqui foi a vibração, né? A emoção que ele coloca. Eu me senti emocionado no parto, né? Essa energia toda aqui envolvida naquele momento, né? E eu queria parabenizar o Paulinho, não só pelo esforço que ele fez de vir aqui e tudo, mas pela aula que ele deu de como preparar um assunto espírita com base científica, né? Com base científica e respaldada na literatura de Kardec, André Luiz, muito bem respaldado. Então esse casamento, essa combinação aí, você foi de uma felicidade muito grande. Espero que a gente consiga prosseguir nessa linha aí que você está mostrando para a gente. A gente vai chegando então ao final. A gente queria agradecer a presença de todos, sobretudo a colaboração do nosso amigo Paulo Batistuta. Dizer que o vídeo estará à disposição já no YouTube. Que horas? Logo mais, coisa de 1h por aí, né? Provavelmente deve estar hoje mesmo, já está disponível na internet. E agradecer aos nossos amigos internautas, a vocês aqui presentes, e queria convidar a Vânia para fazer a prece de encerramento. Gente, então vamos agradecer nesse instante, essa noite maravilhosa que nós tivemos, as bênçãos de Deus, o aprendizado e a força que nos dá para levarmos até aquelas pessoas que têm dúvida ainda do engravidar, do trazer à luz uma criança pelo parto normal, enfim, pela grandiosidade da noite. Que retornemos aos nossos lares em paz, que Deus continue nos abençoando hoje e sempre. Que assim seja.